Existe uma pergunta que poucos se atrevem a fazer. Por que os antigos sabiam tantas coisas que a gente ainda está tentando entender? Não era sorte, não era coincidência e definitivamente não era superstição sem fundamento. Era um conhecimento acumulado por séculos de observação silenciosa, de olhos postos no céu, de mãos enterradas na terra, de ouvidos atentos ao que o vento sussurrava antes de junho chegar. E nenhum momento revela isso com mais clareza do que os dias em torno do São João. Você provavelmente já viu aquelas cenas. Os velhos saindo para o terreiro antes do amanhecer, olhando para o céu com uma seriedade que parecia exagerada para uma festa. As rezas murmuradas em voz baixa. Os rituais feitos com plantas, com água, com brasas ainda vivas da fogueira. A maioria das pessoas via aquilo e pensava: coisa de gente antiga, crença sem explicação, tradição que o tempo havia de apagar. Mas o tempo não apagou. E a ciência, décadas depois, foi encontrar nesses rituais algo que os pesquisadores demoraram a admitir em voz alta. Os antigos estavam certos. E o que eles sabiam sobre a chuva de São João é uma das histórias mais fascinantes que o campo guarda até hoje. Primeira revelação: o calendário que o campo inventou antes da ciência. Junho não era apenas um mês no campo, era uma virada. Os antigos perceberam, ao longo de gerações, que algo mudava no ar exatamente nessa época do ano. A umidade chegava de um jeito diferente. As nuvens carregavam um peso específico. Os animais se comportavam de maneira estranha nos dias que antecediam as grandes chuvas de junho. E eles começaram a mapear tudo isso. Não em papel, não em laboratório, mas na memória coletiva, passada de boca em boca, de avô para neto, de benzedeira para aprendiz. Esse mapeamento tinha um nome diferente em cada região, mas o princípio era sempre o mesmo: observar, registrar, interpretar e agir. O que a meteorologia chama hoje de padrões sazonais de precipitação, os velhos do campo chamavam de comportamento do tempo, e eles sabiam lê-lo com uma precisão que assombrava os mais jovens. A ciência levou séculos para criar instrumentos capazes de medir o que os antigos já sentiam na pele. Segunda revelação: as rezas que escondiam previsão do tempo. Existe uma coisa curiosa nas rezas e nas ladainhas que os velhos faziam pedindo chuva ou agradecendo por ela. Elas não eram apenas espirituais, eram também práticas. Os rituais de São João incluíam a observação cuidadosa de determinadas plantas que floresciam em resposta à umidade do solo e à temperatura do ar. Os antigos sabiam que certas ervas abriam suas flores horas antes da chuva chegar, que determinados insetos sumiam do campo quando a pressão atmosférica caía, que as formigas carregavam mais rápido quando o tempo estava prestes a mudar. E os rituais eram feitos justamente nesse momento de transição, quando os sinais naturais confirmavam que a chuva estava a caminho. Não era fé cega, era fé fundamentada em observação. O que parecia magia era, na verdade, uma leitura sofisticada do ambiente, uma ciência sem nome, praticada por pessoas que nunca pisaram numa universidade, mas dominavam o conhecimento que a Terra oferecia a quem soubesse escutá-la. Terceira revelação: o ciclo que os antigos protegiam sem saber o nome. Há algo que os pesquisadores de etnobotânica e de climatologia começaram a documentar nas últimas décadas, com crescente espanto. As práticas rurais ligadas ao São João, em várias regiões do Brasil, coincidiam com períodos críticos do ciclo hidrológico local. Os rituais de proteção da água, as benzeduras feitas perto de nascentes, os cuidados com as matas ao redor dos riachos que os antigos chamavam de respeito pela água, tudo isso protegia, sem saber o nome científico, aquilo que hoje chamamos de recarga dos aquíferos. Os velhos não deixavam ninguém derrubar as árvores perto da água em junho. Diziam que era tempo sagrado, que a terra estava bebendo, que mexer naquilo era trazer desgraça. A terra estava bebendo. Em termos científicos, era exatamente isso que acontecia. Junho marca, em boa parte do interior do Brasil, um dos períodos de maior infiltração de água no lençol freático. Os antigos não tinham a palavra, mas tinham o conhecimento, e protegiam aquilo que não sabiam nomear com a única ferramenta que tinham: a crença, o ritual, o respeito transmitido como lei não escrita.
Quarta revelação. Por que a ciência demorou tanto para dar crédito? Aqui está talvez a parte mais incômoda dessa história. Durante décadas, o conhecimento dos antigos do campo foi classificado pela academia como folclore, como superstição, como curiosidade cultural sem valor científico real. Os pesquisadores chegavam às comunidades rurais, ouviam as explicações dos velhos sobre como prever a chuva, sobre como proteger as nascentes, sobre como plantar seguindo os sinais do céu, e anotavam tudo como registro antropológico, não como dado científico. Levou tempo. Levou uma crise ambiental que começou a se tornar impossível de ignorar. Levou pesquisadores dispostos a sentar no chão, de terra batida, e ouvir com humildade o que os mais velhos tinham a dizer. E quando começaram a ouvir de verdade, o que encontraram foi um sistema de conhecimento coerente, testado por gerações, afinado pela experiência e pela necessidade, que se alinhava, em pontos surpreendentes, com o que a ciência mais avançada estava descobrindo sobre o clima, sobre os ciclos da água e sobre o comportamento dos ecossistemas. O campo sabia, só ninguém havia perguntado da maneira certa. Quinta revelação. O que se perdeu e o que ainda resta. Mas aqui está o lado mais silencioso dessa história. Muito desse conhecimento foi embora. Foi embora com os velhos que morreram sem ter a quem passar. Foi embora quando os jovens deixaram o campo em busca da cidade. Foi embora quando a televisão entrou nas casas e as noites de conversa na varanda foram substituídas por outras vozes, outras histórias, outros mundos. Os rituais de São João sobreviveram como festa, como bandeirinha colorida, como fogueira, como quadrilha, como comida boa. Mas o conhecimento que estava por trás dos rituais, a leitura do tempo, a proteção das águas, a conversa silenciosa entre o homem e o ciclo da natureza, esse conhecimento ficou mais raro a cada geração. Ainda existem pessoas que o carregam, velhos e velhas em recantos do campo brasileiro, que ainda olham para o céu de junho com aquela seriedade antiga, que ainda sabem o que o vento do Nordeste significa quando chega antes do amanhecer, que ainda conhecem a planta que avisa que a chuva está chegando. São poucos. E o tempo, como sempre, não para. Então, o que fazemos com tudo isso? O que fazemos quando descobrimos que aquilo que julgamos por séculos como ignorância era, na verdade, uma forma de inteligência que ainda não sabíamos reconhecer? Talvez a primeira coisa seja a mais simples e a mais difícil ao mesmo tempo: a humildade. A humildade de reconhecer que o conhecimento não tem endereço fixo, que ele não mora apenas nas universidades, nos laboratórios, nos livros com capas duras e letras miúdas, que ele mora também nas mãos calejadas de quem trabalhou a terra por 50 anos, nos olhos que aprenderam a ler o céu antes de aprender a ler o alfabeto, na voz que murmura uma reza e, sem saber, está preservando uma sabedoria que a ciência ainda está tentando traduzir. Os antigos do campo não tinham acesso ao que chamamos de educação formal, mas tinham algo que a educação formal muitas vezes não consegue ensinar: a atenção profunda ao mundo ao redor. Eles olhavam, eles ouviam, eles sentiam e eles transmitiam. Cada ritual de São João era uma aula. Cada reza pela chuva era um arquivo vivo. Cada cuidado com a nascente era uma política ambiental sem nome, mas com consequências reais para a vida de toda uma comunidade. E nós que herdamos esse mundo que eles ajudaram a preservar, às vezes nem sabemos o que recebemos. Talvez seja esse o verdadeiro segredo da chuva de São João. Não está apenas na meteorologia, não está apenas no ritual, está na relação entre o homem e o tempo que passa, entre o que se sabe e o que se respeita, entre o que se herda e o que se escolhe guardar. Hoje, quando as bandeirinhas ainda enfeitam as janelas e a fumaça da fogueira sobe para o céu de junho, vale a pena parar um instante. Vale a pena lembrar que por trás da festa há uma história muito mais profunda. Uma história de gente que olhou para o céu sem instrumentos e enxergou o que levou séculos para ser confirmado. Uma história que o campo guarda com a paciência de quem sabe que a verdade, como a chuva, sempre chega na hora certa.